quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para apresentar o programa Anunciando o Evangelho Eterno. E este programa visa trazer aqui para você, para o senhor, para a senhora, uma mensagem que vem da eternidade, do coração de Deus, para os nossos corações, porque nós aqui nos propomos a transmitir aquilo que é o Evangelho genuíno, perfeito e puro do Senhor Jesus. E será uma grande bênção para a sua vida a participação conosco aqui nesse programa. E nós estamos aqui para participar desse programa. Temos aqui a presença do pastor Wallace Rossetti. Pastor Wallace, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Gilson, a paz dos seus irmãos que nos acompanham. Muito bem. Sempre bom estar Muito obrigado pela sua participação conosco. Nós vamos aqui conversar um pouco a respeito de Evangelho Eterno, né? E quando falar em Evangelho Eterno, não podemos deixar de mencionar aquele que foi o grande semeador do Evangelho, né? O próprio Senhor Jesus, né? Quando ele contou aquela parábola do semeador, e ele foi que trouxe as boas novas da salvação de Deus para nós, né? Então nós iríamos aqui fazer algum comentário a respeito do Senhor Jesus, especialmente, pastor Wallace, com relação a alguns títulos ou designações que o Senhor Jesus, que são dadas, né, ao Senhor Jesus, no último livro da Bíblia, né, que é o livro de Apocalipse, um livro escrito assim, mais especificamente para a igreja, né, para os servos do Senhor. E a gente vai ver isso em alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, nós temos o capítulo 2, versículo 1. Nós poderíamos ler? Poderia fazer a leitura? Sim. Do capítulo 2, versículo 1, pastor Wallace, para nós temos aqui já o início da nossa palavra aqui, né? Está aqui escrito. Vamos acompanhar aqui a leitura do capítulo 2, versículo 1. Pode fazer, por favor, pastor Wallace. Diz assim a palavra de Deus. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra os 7 castiçais, 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Muito bem, que coisa. O que é destra, né? Destra é mão direita, né? Direita, é isso mesmo? Justamente. Pois é, destra é mão direita. Então, Jesus é aquele que tem na mão direita dele, né? Ali as chamadas 7 estrelas, né? Interessante essa expressão, 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. O que seria essas 7 estrelas? Será que a gente tem uma explicação muito boa a respeito dessa expressão? Jesus tem na mão dele, na mão direita dele, as 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas? O que é isso? Será que a gente vê algum versículo na Bíblia que tenha isso, ó, no próprio livro? Com certeza, Gilson. Primeiramente, dizer que falar da pessoa do Senhor Jesus é algo mais maravilhoso que tem, né? Amém, Pelo isso é aspecto verdade. dele, até a palavra diz que tem um louvor que nós cantamos que o nome de Jesus é doce. É doce, o nome de Jesus é doce. Só em pronunciar a gente já recebe a bênção. Traz gozo, paz e alegria. É. Ainda mais nós entramos dos mistérios do Senhor, né? Nesses aspectos, principalmente o livro de Apocalipse, né? Exato. Que foi escrito para a igreja dessa hora, né? Para o tempo do breve, né? É verdade. E traz justamente essas referências notáveis quando fala das 7 igrejas. Tem no capítulo 1, no verso 20, Gil, diz assim, 20. Sim. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, né? Então, refere os 7 anjos, fala justamente dessa mensagem que é trazida para nós, como igreja, responsável pela transmissão de uma mensagem que o próprio Senhor Jesus deixou para nós, né? Essa palavra de salvação, essa palavra de graça, e é muito importante para nós entendermos isso, e o Senhor tem mostrado muito bem isso, porque o Senhor é eterno, né? Então, por isso que a gente fala do Evangelho Eterno, né? Evangelho Eterno, exatamente. De eternidade, Ele é Deus, né? Então, ele se revela em toda a Bíblia, trazendo essa riqueza para a gente. Então, no verso 20 do primeiro capítulo, diz muito bem sobre as 7 estrelas, né? E o que é interessante é que começa dizendo o mistério, né? O mistério das 7 estrelas, né? Por que mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, né? Porque, na verdade, quando você fala anjos ali, naturalmente não está se referindo a anjos como seres celestiais, mas porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, aqueles que iriam transmitir a mensagem para a igreja, eles iriam transmitir na condição de mensageiros. Então, eram os pastores das igrejas, eram aqueles que tomavam conta dos rebanhos. E o que eles tinham que falar era exatamente para dizer o seguinte: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Então, eles iam falar a respeito de Jesus. Isto diz Jesus. Então, Jesus, o Evangelho Eterno é exatamente isso. É Jesus falando no meio da igreja, né? Jesus se revelando no meio da igreja. E o que é interessante também é que essa expressão de 7 estrelas
fala que ele anda no meio dos 7 castiçais. Esse é outro aspecto interessante também, tem outro mistério aí, né? Porque o próprio versículo, no capítulo 1, verso 20, fala: eu vou te revelar os mistérios, né? Das 7 estrelas e também dos 7 castiçais. Por que castiçais? É interessante essa expressão, comparar castiçais. Isso quer dizer o quê? Então, pastor Gilson, inclusive na última escola bíblica dominical, né, foi feita essa abordagem, né, um aspecto do Senhor que está em todo o tempo da igreja, na história, nas cartas, né, falando do Senhor nas várias fases da igreja. O Senhor sempre esteve presente, né, o catecismo, que ele fala do Senhor presente, né, em toda a face, em toda a história da igreja. O Senhor Jesus sempre se revelando como Senhor, né? Como aquele que governa, como aquele que está presente. E ele estarei convosco. Jesus falou isso, confirmando: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então a presença do Senhor marcante na vida da igreja durante todo o tempo. Desde lá da igreja de Éfeso, né? Desde a parte, podemos voltar no tempo, mas se cumpre também nos nossos dias, né? Exato. Porque hoje cumpre-se as profecias, todas aquelas expectativas, todas aquelas operações que aconteceu nas várias igrejas, hoje nós vemos se cumprir no nosso culto, no nosso dia a dia, né? É verdade. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de dar uma explicação interessante para aqueles que estão nos ouvindo. Quando nós falamos em castiçal, nós estamos nos referindo a um instrumento usado normalmente, era usado no Velho Testamento pelos judeus e que hoje, até hoje, é usado nos cultos dos judeus, que eles dão o nome de menorá, né? A menorá ou castiçal. O que era o castiçal? Era um elemento que fazia parte do culto do Velho Testamento e que era colocado dentro do tabernáculo ou depois dentro do templo e que iluminava o interior da tenda da congregação no tabernáculo e iluminava o interior do templo. E esse castiçal, ele possui 7 lâmpadas. Então, quando fala 7 castiçais, referindo-se ali a 7 igrejas, mostrando que a luz de Jesus, ou a revelação de Jesus, ela se dá em todo o tempo da igreja. Por que 7? Porque refere-se a 7 períodos proféticos, né, e também históricos da igreja na existência dela. E em cada uma desses 7 períodos, o castiçal com as suas 7 lâmpadas, portanto 49, né, no total, na conta, né? 49 lâmpadas iluminando todo o período da igreja através da revelação de Jesus. A palavra luz é a mesma coisa que revelação. Então foi só para explicar por que nós estamos falando que Jesus, então, ele percorre, ou seja, ele anda no meio dos 7 castiçais. Jesus presente no meio da sua igreja como a luz, né? Como é que foi que ele falou? Eu sou a luz do mundo, não foi isso? Isso mesmo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E quem está não anda em trevas. E quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida, né? Da vida. É interessante esse aspecto, né? Muito interessante. Então, nós entendemos, portanto, que essa designação, né, profética do Senhor Jesus, ela é muito profunda, porque ela mostra a base do Evangelho. A base do Evangelho é Jesus. Jesus é a salvação, Jesus é o único Salvador. Então, a base do Evangelho, o que é Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, né? Boas notícias. Então, o Evangelho é a boa notícia que Jesus trouxe para nós da eternidade, que é a boa nova de salvação, né? O Evangelho, nós falamos Evangelho eterno, porque Jesus é o centro de tudo, né? Exato. Ele é de eternidade a eternidade. De eternidade, porque só pode falar do Evangelho eterno se Jesus for o centro, se ele for o autor e consumador da nossa fé, né? E está lá presente na vida do homem, né? Muito interessante. Agora, um aspecto interessante, pastor Wallace, que nós gostaríamos de abordar aqui também, para você que está participando conosco, é que quando nós ouvimos essas designações, né, o Jesus é aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Como é que nós vamos agora pegar isso, esse ensino, essa expressão, e traduzir isso como um ensino para as nossas vidas? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a igreja fiel de Jesus? Jesus ter na mão as 7 estrelas, ou seja, os 7 anjos das 7 igrejas. O que significa isso? O que a palavra de Deus está mostrando no sentido prático disso aí para a igreja hoje, para a igreja entender o que é isso na prática? É verdade, né? A expectativa nossa como igreja é alcançar justamente esse propósito que o Senhor traz para a igreja, né? Trazendo por isso que nós estamos falando muito, né, Gilson? Do mistério, né? Daquilo que muitas vezes o homem, pela própria razão, ele não consegue alcançar.
E o Senhor tem dado à igreja, porque a igreja ela tem podido ouvir a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O que ele diz em cada fase, né? Quando diz as igrejas, não está falando que várias igrejas, porque a igreja é uma só. Isso. Mas sim em cada momento da igreja, né? Então isso é fundamental, nós alcançarmos isso, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor mandou. O Senhor ir por todo mundo e pregar o Evangelho, né? Que a igreja ela tem esse caráter. Inclusive, hoje eu estava falando com um companheiro nosso a respeito desse momento, nós estamos vendo a evangelização dos vizinhos, né, Gilson? E a igreja, ele falou, vou trazer uma palavra para a igreja mostrando que aquilo que a igreja viveu na Filadélfia, né? Estou dando uma fugida aqui, Gilson, porque isso veio no meu coração. A igreja de Filadélfia que teve esse aspecto de evangelizada, né? De anunciar, de uma igreja viva, né? O primeiro amor latente no coração da igreja. Isso. E uma das características é justamente isso, né? Anunciar o evangelho, né? Anunciar a salvação. E nós não podemos perder isso, né? A igreja dessa hora tem que estar consciente que o evangelizar, anunciar o Senhor é aquilo que está intrínseco ao crente, é aquele que serve a Deus, né? E é isso que representa exatamente as 7 estrelas na mão do Senhor. Ele tinha na sua mão direita as 7 estrelas. Significa o seguinte, que os anunciantes, os mensageiros, os anjos da igreja, que são os anunciantes, aqueles que apregou o evangelho, isso tudo está no controle da mão do Senhor, né? A mão do Senhor é que tem o controle. Por isso nós vamos ver muito no livro de Atos dos Apóstolos, quando os irmãos da igreja dos tempos dos apóstolos, eles anunciavam o evangelho, nós vamos ver muita expressão dizendo assim, e a mão do Senhor era com eles, né? E o Espírito do Senhor estava sobre eles. Então isso é mostrando que o Senhor Jesus, ele tem o controle na sua mão de toda a mensagem do evangelho. O que significa isso? É que, vamos falar do lado prático agora, né? É que quando nós, os crentes, anunciamos o evangelho de Jesus, e anunciamos o evangelho eterno, não é o evangelho para essa vida aqui não. O evangelho eterno de Jesus, as nossas palavras serão confirmadas pelo Senhor Jesus. Ele tem o governo, ele tem o controle daquilo que estamos falando. E aí ele vai operar pelo seu Espírito Santo no coração da pessoa que estiver ouvindo, e a pessoa que estiver ouvindo vai crer por causa do convencimento do Espírito Santo, né? Então é exatamente esse significado. Nós estamos falando aqui do lado prático, né? Do que significa essa expressão para nós hoje. Isso. Porque é importante a gente ler a Bíblia e saber o que a Bíblia está falando para nós hoje, no momento de hoje. Então, é isso que o Senhor está dizendo para nós, né? Até porque a própria palavra diz, que a Escritura diz que a Bíblia é o espelho, né? É verdade. Então, nós temos que nos ver aqui dentro, né? Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que me ver aqui dentro. Exato, então, por isso. Aí eu me lembrei de uma palavra que o pastor Geriti gostava de mencionar, né? Que nós temos que pregar o que vivemos e vivemos o que pregamos. Viver o que pregamos. Porque quando você está falando daquilo que você vive, o Espírito Santo testifica. É verdade. Né, vai lá no coração do seu vizinho, do seu amigo, daquele que você falou, e diz, ele que vai dizer para o cidadão que você está falando a verdade. Né? Muito bom, exatamente isso. Isso é importante, viver isso, né? Viver essa experiência pessoal. É verdade. Agora, a outra expressão, né, que é usada no próprio versículo 1, né, do capítulo 2 de Apocalipse, nós estamos falando aqui do Senhor Jesus, nós estamos aqui dando aula de Apocalipse, não. Estamos falando do Senhor Jesus, né? E o texto diz que o Senhor Jesus, ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Então, nós já definimos aqui, né? Já definimos aqui que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Vimos lá no capítulo 1, verso 20, né? As 7 igrejas. O que é 7 igrejas? Não quer dizer 7 igrejas em si, contáveis, não. São 7 períodos proféticos, né? Que a igreja fiel de Jesus passa ao longo de toda a existência dela. Então, nós deixamos claro isso, né? Agora, o que é interessante é o Senhor Jesus andar no meio dos 7 castiçais. Aí nós vamos trazer isso agora para hoje. Vem cá, mas como é que isso se dá hoje? Quando nós vemos, né, Gilson? Quando nós vemos o cumprimento de todas as coisas. A gente fala que são os atos de justiça de Deus. Isso. Né? A gente está no culto e há uma operação do Senhor, né? Um louvor está sendo solado e o Senhor está dando uma libertação. Inclusive, pastor Gilson, essa semana, ontem, um companheiro nosso, um pastor, me mandou uma experiência que eu achei que contribui com esse momento que nós estamos falando. Ele narrou o seguinte, que no culto, na igreja, tinha uma criança que é autista e na hora que foi pedido uma glorificação, ela pediu o microfone e cantou um louvor. Começou a cantar um louvor que ele era feliz com Jesus e tal.
acabou, mas nessa hora os avós que levam a criança choravam muito. Quando acabou o culto, ele foi até os avós para... Estava talvez emocionado, né? Aí ele falou, não, pastor, o senhor não sabe que meu... Talvez o senhor não sabe, mas meu neto não fala. Não. Hoje foi a primeira vez que ele falou. Que maravilha. Que coisa maravilhosa. Que é mais do que Jesus está andando no meio da igreja, um ato desse, um momento desse glorioso, não é verdade? Verdade. E agora você pôde perceber o que é, na prática, a expressão que Jesus, ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Anda no meio significa ele está no meio do culto, ele está no presente. Nós não vemos Jesus com nossos olhos físicos, mas quando nós ouvimos uma experiência como essa que o pastor Wallace contou aqui, nós sabemos que Jesus estava presente ali. Então, esse aqui é o lado, vamos dizer, pastor Wallace, que é o lado, vamos dizer, prático nosso, né? Quando nós falamos, o que representa para a igreja essa expressão? Representa isso, um Jesus que fala, um Jesus operante. E as pessoas, quando elas se rendem diante de Jesus, elas se rendem em função de uma operação do Espírito Santo, não é um convencimento do discurso que o pastor está fazendo, ou da pregação, mas é aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E, aliás, isso é que é exatamente o Evangelho Eterno. Nós estamos falando aqui, nesse programa chamado Anunciando o Evangelho Eterno, para te mostrar exatamente que esse Evangelho Eterno é aquele que Jesus quer que você também compreenda, entenda. E, infelizmente, estamos chegando aqui ao final da nossa programação, mas vamos deixar aqui já essa palavra e na próxima nós estaremos de volta para continuarmos o nosso programa. Pastor Wallace, muito obrigado pela sua participação. A paz do Senhor. A paz do Senhor Gilson, é sempre um prazer, principalmente falar sobre Jesus, né? Amém. A paz do Senhor para você, então, fica com Deus e até a próxima.